Bom dia, eu quero agradecer o convite, a participação. Quero dar os parabéns a todos vocês, eu acho que esse é um momento importante. Vários cursos, na verdade, vários programas iniciam esse momento de discussão já com o curso em adiantado, né? Com o curso em momento avançado, quando a gente começa a perceber os problemas aparecendo, e aí as pessoas começam a tentar correr atrás do prejuízo. Aqui a gente, na verdade, está fazendo o inverso. Não que os problemas não surgirão, óbvio que sim. E faz parte do processo, né? Mas tentar colocar todo mundo mais ou menos no mesmo conjunto de páginas, eu acho que já é um caminho bastante interessante. Eu vou fazer um pouco de uma fala que vai estar focada na questão dos produtos educacionais, que foi o ponto que me pediram num primeiro instante, mas também me foi pedido para eu tentar partilhar com vocês minimamente a experiência que eu tenho ao longo aí desses últimos 16 anos, porque eu estou, na verdade, num programa de mestrado, e aí primeiro profissional e hoje também acadêmico, e desde o início da área de ensino, que ainda era a área de ensino de ciências e da matemática, que foi inaugurada em 2000. Então, e começar talvez pelo ponto que a professora citou, que é as nossas dissertações na modalidade profissional. As nossas dissertações, a gente tem que ter um peso de mão muito diferenciado. Eu não vou dizer nem mais leve, nem mais pesado, mas diferente. E isso é difícil para muitos de nós, porque nos tira da nossa zona de conforto, que é o quê? A nossa formação primeira, que é num mestrado acadêmico. Então, a gente foi formado de um jeito e a gente está sendo convidado, a gente está sendo provocado a formar as pessoas numa maneira diferente daquela para o qual nós fomos criados num primeiro instante, né? Talvez aqui alguns, com esse tempo de área que a gente já tem, sejam oriundos do mestrado profissional. É o caso? Alguém aqui fez? Temos 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás, viu? Já estamos começando a aparecer aos pouquinhos nos grupos. Lá no meu programa a gente tem 2 professores que também são oriundos do mestrado profissional. E é bastante interessante ouvir um pouco o relato deles de vez em quando, até porque são dos mestrados primeiros da gente, né, na nossa área, em que eles sofreram exatamente isso. O rigor acadêmico, da escrita acadêmica, no nosso paradigma de um mestrado acadêmico, em que tem que ter 200 páginas, em que eu tenho que estar muito preocupada primeiro com o referencial teórico, e que, na verdade, o referencial teórico e a própria redação se esgotam por si só. Eu não preciso de uma intervenção. Isso não é uma necessidade, isso não é obrigatório, né? Diferente de um mestrado profissional, em que a intervenção ela está dada, ela está posta, ela é obrigatória. E eu preciso, na verdade, conseguir mesclar no momento de orientação e no momento da minha escrita exatamente esses 2 pontos. Até que momento eu preciso continuar investindo no referencial teórico e a partir de que momento esse referencial teórico já é suficiente para dar conta daquela intervenção para a qual eu estou me propondo a trabalhar, né? E por isso é importante que os nossos mestrandos eles estejam sim no campo de trabalho, eles estejam em ação. Por quê? Porque é essencial que eles pensem sobre a prática profissional deles, seja ela qual for, em espaços formais ou em espaços não formais, por exemplo. É importante que ele tenha essa visão do que está acontecendo no dia a dia dele, no cotidiano dele, do que foi que o moveu, de qual é a pergunta, qual é o incômodo que ele tem, para aí então a gente começar a trilhar esse caminho junto com esse mestrando. E uma das coisas que eu tenho falado muito e sugerido e por vezes criticado, porque muita gente critica dizendo que um mestrado profissional ele é aligerado no que diz respeito ao referencial teórico, e eu basicamente discordo disso. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou precisar trazer 20 autores diferentes. Eu vou trazer 2, 3 autores de lastro que vão conversar com esse trabalho do início ao fim. E, por vezes, o maior desafio de um mestrado profissional não está na mão do mestrando,
mas na mão do orientador. E alguns de vocês, eu imagino que sejam as primeiras orientações de vocês, sejam a primeira experiência num estrito senso. E esse caminho vocês vão descobrir juntos com os alunos. Vocês vão encontrar essa mediação com eles, ouvindo os egressos quando vocês começarem a ter os egressos, mas numa partilha muito grande entre o corpo docente. Então, mais do que em qualquer outra modalidade ou em outro nível de ensino, no estrito senso, a noção de corpo docente ela é essencial. É óbvio que a gente sempre vai ter tensões entre os grupos, isso faz parte, né? Ou polarizações, apesar de eu achar que as polarizações pouco avançam, né? Enfim, porque você acha que o preto é preto, o branco é branco, e a gente nunca chega no cinza, que são tons bonitos no meio do caminho. Mas é importante a gente ter as discussões, o colegiado, e aí as reuniões de vocês de tempo em tempo vão ser essenciais para vocês encontrarem exatamente esse caminho do meio, com essa mediação que vocês vão encontrar. Por quê? Porque o referencial teórico nem sempre vai ser aquele do orientador. E aí talvez seja o primeiro choque para muitos de vocês, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, com quais autores você trabalha? E eu respondo, depende. Depende do quê? Depende do que o aluno está me trazendo. Porque esse aluno, às vezes com 20 anos de sala de aula, ele já tem um histórico, ele já tem um conjunto de pessoas com as quais ele trabalha. E por que eu tenho que dizer que o dele está errado, ou que o dele não está adequado, ou que o dele não será suficiente para dar conta daquilo que ele está se propondo a fazer, né? Por que será que a gente não pode conversar, ouvir, ele conhecer alguns novos autores, eu conhecer novos autores, e a gente chegar num caminho junto, né? Eu preciso ser hierarquicamente superior a ele na definição desses autores com os quais ele vai trabalhar? Não. O que eu sempre falo para eles é que a gente precisa ter em mente que aquele pessoal que vai estar lá conversando comigo, mais no início, ou num capítulo teórico, do referencial teórico, ou em capítulos que vão estar conversando ao longo do processo inteiro, porque a gente pode ter dissertações com caras distintas, a gente pode conversar isso daqui a pouquinho. Esses autores têm que estar comigo ao longo do processo. Eu não posso dizer que eu estou trabalhando com um Chassot lá na frente e lá atrás nunca mais citar dele quando eu trouxer os meus dados. Isso eu não posso fazer. De jeito nenhum. Porque é aí que a gente deixa, na verdade, a brecha aberta para as pessoas que vão criticar, dizendo que o nosso referencial teórico no mestrado profissional é fraco. Por quê? Porque você cita os autores, você apresenta lá todo um referencial teórico, você faz um histórico, se assim desejar. E na hora que você vai apresentar os teus dados, eles vêm de maneira aligerada, com 2 ou 3 autores que não são aqueles com os quais você preparou o seu terreno. Então, esse cuidado é o cuidado que a gente tem que ter, que é o cuidado que se tem num mestrado acadêmico. Só que num mestrado profissional, a gente lembra no meio do caminho, ou no fim, que tem o produto. E aí é o outro nó que a gente tem, na verdade. Um dos motivos pelos quais, na área de ensino, a terminologia foi modificada. Ela deixou de ser produto final e passou a ser produto educacional. Por quê? Porque, com o passar do tempo, e aí eu estou lá desde as primeiras discussões, né, sobre o que é um produto dentro da área de ensino, porque cada área tem autonomia para pensar o que é o seu produto dentro da CAPES, apesar de ter uma portaria dizendo lá o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que se espera, as áreas têm autonomias para dizer, nós aceitamos isso, aquilo, ou um tanto de outras coisas que inicialmente não estavam previstas na portaria. E isso está nos nossos documentos de área, essenciais para cada um de nós, tá? Um bom programa, ele caminha quando todo mundo sabe o que está sendo falado. E para a gente saber o que está sendo falado, em conhecer os documentos de áreas que estão dentro da página da CAPES são essenciais. No nosso caso, a gente tem um documento de área, que é o que rege a gente para cada uma das nossas avaliações. Ainda que os mestrados profissionais em rede, como é esse caso, eles sejam avaliados de maneira, não de maneira diferenciada, mas em momentos distintos, porque são comissões ad hoc que fazem a avaliação desses mestrados, pelo menos até o momento. Pode ser que, com algumas mudanças de sistema e de governo, isso também mude. Pela primeira vez esse ano, a gente vai ter a quadrienal em julho, em que, temporalmente, nós teremos avaliações separadas de mestrado acadêmico e de mestrado profissional, né, da modalidade acadêmica e da modalidade profissional.
As fichas de avaliação já são distintas há 6 ou 7 anos, mais ou menos, há 2 trienais. Mas elas sempre aconteceram simultaneamente, no mesmo momento temporal. Esse ano, a primeira, né, a modalidade acadêmica, vai acontecer no caso da área de ensino, vai acontecer de 24 a 28 ou 29 de julho, e a modalidade profissional vai acontecer de 31 de julho a 4 de agosto, ou, enfim, alguma data dessas por aí. E por que isso? Primeiro, porque o volume de dados é muito grande, então começa a ficar difícil você colocar todo mundo simultaneamente rodando nisso. E segundo, que a gente tem discussões distintas, sim. E as avaliações, eu não posso avaliar 2 coisas que são distintas usando o mesmo padrão, porque aí eu não estou sendo justa nem com um nem com o outro. Então, avaliar de maneira diferenciada não é ruim. A gente só tem que ter clareza do que a gente está avaliando. E vai ser uma dinâmica interessante, eu diria. Confesso que eu estou curiosa, de dedos cruzados, para saber se eu vou participar, porque a gente ainda não sabe quem vai participar. Mas eu estou curiosa para saber como é que isso vai acontecer, que eu acho que isso vai dar um salto qualitativo nas nossas discussões. Enfim, dadas essas questões todas, a gente, na verdade, na área, fez a opção de mudar o termo para produto educacional. Por quê? Primeiro, que é o que de fato a gente está produzindo. E segundo, porque o produto ele não vem ao final, nem no final da dissertação que a gente está se propondo dentro de um mestrado profissional. Ele vem ao longo. Ele vem desde o início. Mesmo que você não tenha clareza do formato, mas ele tem que estar pensado, ele tem que estar previsto, ele tem que estar discutido desde o momento que o aluno entra. Então, em muitos programas, por exemplo, é comum na seleção a gente não ter um pré-projeto, mas uma carta de intenção. E na carta de intenção, uma das perguntas, por exemplo, é qual é o produto educacional e qual é a pergunta ou qual é o problema a que aquele candidato está se propondo a desenvolver ao longo dos anos seguintes, né? Que são de 24 a 36 meses, porque previsto por lei a gente pode ter 36 meses, mas em geral o pessoal trabalha aí com a base de 30 meses, tá? No mestrado profissional. Então, a gente precisa pensar isso desde o início. Eu não posso começar a pensar na minha pergunta, no meu referencial teórico, se eu não tiver com isso posto, se eu não tiver com isso em mente. Porque senão ele vai chegar no fim. E chegando no fim, eu não vou conseguir fazer o que está se pretendendo também para um mestrado profissional, que é a questão da intervenção, que é o pressuposto da pesquisa aplicada, né? Então, que eu vou estar pensando a minha sala de aula, ou que eu vou estar pensando o meu espaço de trabalho, ou que eu vou estar pensando uma questão de cunho prático, e que com isso eu vou, na verdade, fazer o quê? Eu vou propor algo que vai facilitar, e aí, gente, para muitos é uma revelação, que vai facilitar ou que vai me fazer mudar a minha prática profissional. E esse talvez seja o segundo paradigma que a gente esteja começando a vencer dentro de um mestrado profissional. O produto educacional, seja ele em que formato for, apesar dele estar, né, obrigatoriamente sendo divulgado na página dos programas, e a gente vai ver que tem algumas questões aí no meio do caminho que já foram um pouco mudadas, apesar dele ter que ser disponível para quem quiser fazer o download dele ou quiser ter acesso, tem que ser gratuito, ele não é pensado para solucionar o problema do outro. Ele é pensado para solucionar o problema do mestrando. Aquele problema específico para o qual ele foi movido para ir para um mestrado, para pensar a sua prática profissional e o quê? A sua formação continuada. Então, o produto educacional, ele não está dado para vocês usarem. Se alguém achar ele interessante, quiser usar, quiser adaptar, quiser ampliar, ótimo, seja bem-vindo. Mas ele não é o pressuposto primeiro de um produto educacional. O produto educacional está pensado para mim, para cada um de nós que está ali desenvolvendo aquele produto e que vai pensar na sua sala de aula. Aí algumas pessoas dizem, mas então para que isso? Né? Então, como é que a gente vai resolver o problema da educação? Bom, se mestrado e doutorado resolvessem o problema da educação, há quantos anos a gente tem a pós-graduação estrito sensu? A gente não teria problema nem de educação, nem de economia, nem de saúde, nem de arquitetura, nem por aí afora.
porque não é esse o pressuposto da formação do nosso recurso humano, nem na modalidade acadêmica, nem na modalidade profissional. A gente está aqui para formar o pessoal. No meio do caminho, pode ser que algumas coisas boas sejam pensadas e que sejam utilizadas, ótimo, mas não é essa a primeira ideia de uma formação estrito sensu. Então, o produto educacional, ele vai impactar, sim, um volume de pessoas muito grande. Quem? Todos os alunos que passarem por aquele professor, que aprendeu a repensar a sua prática profissional, que aprendeu a olhar para o problema dele do cotidiano e que aprendeu que a partir de uma investigação e que a partir de um referencial teórico, ele consegue interagir e intervir na prática cotidiana dele e ele vai sim conseguir melhorar a prática dele para aquele grupo. E o grupo seguinte que chegar, se precisar, ele vai fazer adaptações e assim sucessivamente. Ele também vai impactar nos colegas que estão em torno dele. Por quê? Porque quando ele começa a ter resultados diferenciados com as turmas dele, os colegas vão ficar curiosos. O que ele está fazendo de diferente? O que ele está fazendo de legal? E aí, com isso, você consegue mover. É muito comum, quando a gente tem um professor de uma instituição indo fazer mestrado com a gente lá, que logo depois, nos anos subsequentes, 2 ou 3 outros colegas da mesma instituição comecem a se inscrever e concorrer, e a perseguir o concurso da gente. Por quê? Porque eles se sentiram motivados. E aí a motivação vai para além da questão do salário, né? Ela vai para como que eu vou pensar a minha sala de aula. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante da gente pensar dentro de um mestrado profissional. E de qual seria esse objetivo do produto educacional, né? Então, ele não está dado para outro, ele está dado para mim. Ele está dado para aquele que está na sala de aula, pensando a sala de aula no seu cotidiano. Tá? Dito isso, a gente, na verdade, dentro da área de ensino, né, que aí é como a área hoje é conhecida, tem uma grande preocupação com esse objeto de estudo, né? Então, com a qualidade desse conteúdo, então, por isso o referencial teórico e a intervenção de maneira cuidadosa, uma metodologia bem desenhada é importante, né? E um outro elemento que é essencial é a estética do produto, gente. Se eu faço um produto que ele não é convidativo, ninguém vai querer olhar ele, seja ele quem for, até o meu colega do lado. Então, eu preciso pensar em alternativas para isso. Cada programa encontrou o seu caminho, ou está encontrando o seu caminho. Vocês vão encontrar o de vocês, até porque vocês estão na rede, talvez isso seja mais fácil. No nosso programa, lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu dei uma sorte gigantesca, que foi estar no mesmo campus de um curso de graduação, que é o curso da produção cultural. E o curso de produção cultural, ele tem sido bastante importante na elaboração dos nossos produtos. Por quê? Porque nós estabelecemos uma parceria. Os meninos da graduação, eles precisam de material bruto para pensar as estéticas, seja um teatro, seja uma música, seja um documentário, seja um material textual, não importa, porque os formatos são os mais diversos possíveis. Uma exposição fotográfica, tudo isso é possível dentro de um mestrado profissional de ser compreendido como um produto educacional. Mas eu não sei fazer isso, gente. Eu, não, né, assim, eu mal sei combinar o que eu vou vestir. Imagina como é que eu vou desenhar, né? Eu desenho aquela coisa do bolinha com 2 palitinhos, né? Então é o meu boneco. Como é que eu vou fazer uma coisa ser bonita, ser interessante? E ser interessante, ser bonita para o público ao qual a gente está se propondo. Porque pode ser professor, pode ser aluno, pode ser quando é curso de promoção de saúde, pode ser para um público, por exemplo, de idosos que está discutindo uma questão específica. Enfim, são tantas as nossas possibilidades. Pode ser para um público infantil, pode ser para um público de, sei lá, meninos e meninas de 10, 12 anos de idade. Como é que eu converso com essas pessoas? Como é que eu estabeleço a interface primeira para conversar com essas pessoas? Para dizer, olha, aqui tem uma coisa que pode ser legal para você, vem me conhecer, né? São esses meninos da graduação que têm as ideias e não têm o conteúdo. Por quê? Porque eles não estão pensando tanto no conteúdo, eles estão sendo formados para pensar em como que eu organizo um evento, como é que eu produzo um teatro, como é que eu produzo um documentário. Mas eu tenho roteiro para esse documentário? Não necessariamente, mas eu tenho
Lá no meu programa eu tenho um monte de roteiro para documentário. Ó, tem o aluno fulano, cicrano e beltrano que estão com esses roteiros aqui e que não tem a menor ideia de como que eu tiro esse roteiro do papel. Daí o menino lá da produção cultural junta com a gente, faz o TCC dele, que é orientado por um professor da produção cultural, que vai ter uma estética discutida e construída em conjunto com o meu mestrando e que vai ter um produto educacional, fruto da relação entre o meu graduando e o meu mestrando. Se vocês conseguirem esse caminho, vocês vão ver que vocês vão dar um salto de qualidade gigantesco. E vocês vão estar produzindo em duas pontas, tanto na produção e na formação do meu recurso humano em nível de graduação, quanto na minha formação de estrito sensu. A gente ainda tem uma coisa que é essencial e fundamental, que a maior parte das instituições de ensino superior não tem, que é o nosso ensino médio técnico. Um campo rico e pouco explorado. E que os meninos também podem e devem ser convidados para essa conversa, em vários momentos. Então, às vezes a gente pega um mestrando, por exemplo, que o campo dele, primeiro, era a escola que ele ia trabalhar. Mas por motivos distintos, a escola mudou, a diretora implicou, ele perdeu o emprego, se ele era, às vezes... Porque, assim, a gente até trabalha com professores da rede pública, a gente, no nosso edital. Mas tem muita gente que é contratada, né, que está ali temporariamente. Então, às vezes, acaba o contrato. E acaba o contrato durante o processo. E aí, como é que eu faço com esse mestrando meu que perdeu o campo de ação? Quando a gente percebe que é um caso desse, esse professor ele é convidado para participar das nossas disciplinas, e aí não necessariamente da minha, mas dos nossos colegas, nos nossos múltiplos campi, para pensar alguma questão de dentro da rede. E os meninos são essenciais, porque eles se empolgam, eles são participativos e eles são extremamente comunicativos. E aí agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo com uma das nossas alunas, que por um acaso é de mestrado acadêmico, não é nem de profissional, mas acaba que o pessoal do mestrado acadêmico fica com ciúme do pessoal do mestrado profissional. Isso é uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer. A gente está na nossa 4ª turma de acadêmico, e eles querem fazer produtos educacionais. Todos eles, no mestrado acadêmico. Não precisam. Podem, não precisam. Mas eles querem. Porque eles começaram a dizer que não tinha sentido escrever uma dissertação que não tivesse uma coisa junto. Que fosse só escrever por escrever. Que eles queriam uma coisa a mais. E a coisa a mais é o que eles estão vendo lá com o pessoal do mestrado profissional. Que algumas disciplinas são cursadas em conjunto. E aí, ao fazer isso... Essa menina, por exemplo, a Sheila, que é uma das nossas alunas, orientanda da professora Valéria, ela se propôs a trabalhar com astrobiologia. Bom, não temos nada parecido com isso no nosso programa. Por um acaso, descobrimos que tinha um professor no nosso campus que trabalha com astrofísica e astroquímica, nem sabia que tinham tantas astros distintas, e com exoplanetas. O Eduardo foi convidado como co-orientador, e aí eles estão, na verdade, desenvolvendo um programa de divulgação das questões de astrobiologia para as escolas da rede pública de Nilópolis, que fica na Baixada Fluminense, uma área bastante carente no Rio de Janeiro. E os pilotos estão todos acontecendo dentro das disciplinas de física, que é onde o professor Eduardo trabalha no ensino médio, e da professora Valéria, de biologia, estão acontecendo ali dentro. E os meninos estão fazendo isso não no horário da disciplina, que isso é que foi o grande lance da história toda. Os meninos propuseram uma oficina extracurricular, que a gente conseguiu apoio com a instituição dentro da nossa pró-reitoria de extensão. Então, o desenvolvimento está acontecendo pós-aula, uma vez por semana, ao longo de 6 meses, em oficinas em que esses 2 professores estão dando aula para 40 alunos do ensino médio que se inscreveram para discutir e pensar como que a astrobiologia pode ser um tema gerador dentro da sala de aula. Então, assim, os meninos estão participando ativamente disso. E eu estou no mestrado acadêmico, não estou nem no mestrado profissional.
O nó maior é que ela só tem 24 meses para defender, diferente de um mestrado profissional que a Sheila teria mais tempo. E que está super empolgada, e que agora os meninos querem saber o que tem mais que eles podem ajudar a gente para melhorar na educação. Olha qual é a sacada desses meninos, né? Então, assim, a gente tem isso na mão da gente, e a gente não está sabendo usar. Então, esse é um diferencial que é importante para a rede, e que a gente tem que começar a explorar de maneira adequada. Não é explorar os meninos, tá, gente? Mas explorar junto com os nossos meninos de ensino médio técnico. Então, o impacto social, ele é avaliado, então, nessa medida, em como que a gente está interagindo com os nossos parceiros, com os nossos pares, com as escolas do entorno, como que a gente está chegando nesses diferentes locais. E o impacto acadêmico, que é aquele que todo mundo conhece, que é lá o número de artigos que a gente vai estar produzindo e gerando no intervalo de tempo, né, agora de 4 anos. Tá? Não é o foco da discussão de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu até posso falar sobre isso depois nas perguntas, mas não é o foco primeiro. E se vocês entenderem que é importante, em outro momento a gente pode conversar melhor sobre isso. Tá? Então, aqui a gente já tem um dilema primeiro sendo previsto. Como e o que produzir para melhorar as estratégias de ensino. E as estratégias de ensino daquele professor. Né? A gente não vai resolver o problema do mundo, não sejamos messiânicos. E como contabilizar essa produção? Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é para o aluno. O que eu estou fazendo aqui é para o programa. E se essas duas coisas não caminharem juntas, o programa não mantém nota ou não cresce nota. E isso vai ser um problema lá na frente, tá? Então, a gente precisa sempre estar com esses dois fiéis da balança sendo ajustados no nosso cotidiano. Que não é fácil. Ó, falei para vocês que isso é muita modernidade para mim. Para onde que eu apoio? Não sei fazer isso, não. Bom, o tema. Há toda uma discussão no meio acadêmico sobre as dificuldades de se ensinar ciências. E aí eu vou falar um pouquinho, né, desse momento que aí é a minha prática, que é pensar ensino de ciências de maneira geral, mas vocês vão estar pensando, na verdade, algo ainda mais amplo, que é a educação profissional e tecnológica. Né? Então, vocês têm ainda um outro desafio, que eu entendo que vocês já conversaram ontem com a professora Lucília, né, e ela deu aí algumas sugestões e acendeu algumas luzes sobre campos de pesquisa e por aí afora. Sinto muito por não ter conseguido estar aqui ontem, porque eu acho que teria me ajudado a ajudar vocês hoje mais um tanto nesse caminho. Tá? Então, basicamente, a gente pode pensar primeiro, né, na formação não adequada dos professores. Então, isso cabe para o ensino de ciências e isso também cabe para a educação profissional e tecnológica. Acho que isso cabe basicamente para a formação de professores em geral. A gente não está preparando os nossos professores para aquilo que eles vão encontrar na realidade da gente, né, para a demanda da escola, e não é uma realidade de infraestrutura, é uma demanda da própria sociedade. Né? Os pais mandam hoje as crianças para a escola na expectativa de que os professores vão educar essas crianças e que a gente só precisa alimentar e dar banho no final do dia quando chegam em casa. E a gente não foi preparado para isso. E a escola, eu também não acho que ela exista para isso. Né? Mas como resolver essa tensão com a comunidade né, escolar, né, que são os pais que estão junto com a gente? Isso é algo que a gente tem para pensar. Falta de material instrucional adequado, e aí os produtos educacionais, eles entram bastante ajudando a gente. E a ausência de contextualização e tantas outras. Né? Mas no caso do ensino de ciências, o aluno me pergunta muito mas por que eu estou aprendendo isso? Né? Ou para que eu estou aprendendo isso? Né? Não vejo nenhum sentido. Ou então, nem tanto isso quando eu estou lá no ensino médio técnico, porque essa pergunta não aparece para a gente, mas aparece para os meus alunos de mestrado, que isso vai aparecer no Enem? Porque se não vai, não está me interessando. Né? E isso é uma questão para a gente estar sempre, né, se policiando para tentar, da melhor maneira possível, trazer para os alunos temas em que eles consigam encontrar, então, essas âncoras para os conteúdos que a gente está trabalhando. E é assim que a astrobiologia, por exemplo, está funcionando, como um tema âncora, na verdade, para todos os outros conceitos de genética, de física, enfim, de uma série de coisas que eles estão precisando compreender e que eles percebem agora que, se eles quiserem seguir esse caminho da astronomia, ou, enfim,
né, se quiserem ser cientistas espaciais, como agora alguns estão prevendo a possibilidade, e participando das Olimpíadas de Astronomia, eles estão percebendo que eles precisam entender esses conceitos básicos. Então, aquele para que eu estou aprendendo isso está sumindo nesse grupo de 40 meninos, por exemplo. Isso é legal. Então, ajuda para o professor pensar no exemplo da aula seguinte dele, por exemplo. Um desses motivos deve-se, então, ao fato de comumente observarmos que a tônica dada ao ensino de ciências é uma abordagem formal, aliada a um corpo de conhecimentos científicos bem definido, ancorado em uma lógica de transmissão dos saberes, promovendo, em muitos casos, um ensino exclusivamente conteudista. O Nélio Biso é um biólogo que trabalha há muito tempo com a área de ensino de biologia, e ele usa o termo placebo pedagógico. Ele diz que a gente finge que está ensinando e o aluno finge que está aprendendo, com o objetivo da gente encontrar aí uns poucos futuros cientistas no meio do caminho, né? Não é muito diferente do que se fazia em 60, em 70 e 80, e a gente, na verdade, continua fazendo isso. Eu diria ainda também que tem um ponto que a gente tem que parar para pensar, e que isso às vezes choca os nossos professores quando eles entram em sala de aula, que eu não estou ensinando ciências da maneira como a ciência ela é feita ou produzida. A ciência que é pensada no âmbito da pesquisa, ela é distinta da ciência que eu trabalho na minha sala de aula. O experimento científico que está posto para eu poder resolver um paradigma científico, ou tentar aprovar ou rejeitar uma hipótese científica, ele tem um construto epistemológico e metodológico totalmente distinto daquele experimento científico, que não é científico, é pedagógico, que eu trabalho em sala de aula. O para quê, o porquê são distintos, e o como tem nem comparação. Quando às vezes o professor se dá conta disso, que ele não é um cientista que está em sala de aula ensinando ciências, mas que ele é um professor que está ensinando, que está instrumentalizando, que está preparando esse menino para pensar sobre as questões científicas no futuro dele, para muitos é um choque. Porque aí ele se depara com uma coisa do tipo, mas não era isso que eu tinha pensado para mim. Eu queria ser cientista, eu entrei na licenciatura porque, sei lá, era mais fácil. Ou era de noite e eu tenho que trabalhar de dia, né? Quantos a gente já não ouviu, né, falando isso? E aí eles ficam nesse nó, né? E aí uma das coisas que a gente percebe muito no mestrado é exatamente essa desconstrução. Porque aí eles estão voltando lá para o mestrado, não para dar conta dos conceitos científicos, que também nem acho que seja isso que o mestrado tenha que dar conta, mas para pensar na prática profissional deles. Muitos vão para lá para se encontrar em como é que eu faço isso funcionar. Porque agora que eu estou aqui na sala de aula, eu descobri que eu gosto da sala de aula. Isso faz bem para mim. Mas eu não sei como é que eu faço fazer isso acontecer. Vocês vão me ajudar a pensar? Aí a gente sempre fala, né? Não, assim, vou ajudar a pensar, não vou te ensinar a resolver o problema da sua sala de aula, mas eu vou te ensinar a você pensar em como que você pode resolver o problema da sua sala de aula. Por quê? Porque o problema da sala de aula ele não aparece uma vez, ele vai aparecer sempre. Quando você recebe um aluno com uma necessidade diferenciada, quando você muda de escola e entra num bairro que, por exemplo, é mais religioso e você está discutindo questões de ciência, por exemplo, que não são tão benquistas. Enfim, quando você muda para o turno da noite e vai trabalhar com EJA e você estava acostumado a trabalhar com os meninos durante o dia, que tinham muito mais integralidade. Enfim, os problemas vão estar sempre surgindo e a gente precisa aprender a passar por esses desafios. No caso da gente, o nosso desafio é pensar em educação básica e tecnológica. Educação profissional e tecnológica, desculpa. E a gente tem que pensar, conversar e orientar algumas vezes os nossos próprios colegas, né? Isso é um outro desafio importante, porque quando eu dou aula para um mestrando que é de outra instituição, eu brinco que ele tem tempo de validade, ele entra e sai no intervalo de tempo X. Quando a gente está orientando um colega nosso, que passou no processo seletivo, e no nosso caso lá no Instituto Federal, não há qualquer tipo de reserva de vaga, a concorrência é ampla e geral, tá? É uma decisão nossa. Mas tem um colega nosso, do mesmo campus ou de outro campus trabalhando, às vezes a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Para não criar
alguns milímetros no meio do caminho. Porque às vezes você fala alguma coisa e a pessoa toma que, ele está dizendo que eu não sei dar aula, que eu não sei. Não é isso. A gente está aqui para pensar junto, não é isso? Então vamos pensar junto. Então esse vai ser um desafio talvez de vocês em alguns momentos, porque vão ter próprios colegas pensando com vocês. A bateria está acabando. Não tem problema não. Então, ontem, na verdade, vocês conversaram um pouco com a professora Lucília, e eu entendi que ela já começou a pensar com vocês alguns campos, campos investigativos, vamos dizer assim, para vocês, que precisam ser explorados, tá? Eu acho que é importante esse caminho, e pelo que eu estava lendo no edital, 50% dos professores, se eu estiver errada nesse ponto, me corrijam, por favor, 50% dos professores aprovados seriam da própria rede e 50% são externos à rede, é isso, né? Oi? Não são, então, são funcionários da rede, né? São servidores da rede. E 50% são pessoas externas à rede. Eu acho que a gente tem um desafio grande ao trabalhar com os nossos colegas. Mas a gente tem outro desafio, que é pensar a educação profissional e tecnológica para aqueles que não são da rede e que não necessariamente trabalham com uma ou com outra, né? Alguns podem vir do sistema S, que vai ter uma noção aí de educação profissional um pouco diferente daquela que a gente pressupõe, mas vai ter gente que vai chegar zerada e que nem nunca pensou sobre isso, né? E dar o salto para pensar sobre educação é um ponto. Dar um salto para pensar sobre educação profissional e tecnológica é outra, é diferente, né? Então vocês vão precisar fazer isso. E eu confesso que eu estou muito esperançosa e curiosa para saber como é que a gente vai caminhar aí ao longo desses próximos anos com vocês, né? Um ponto importante aqui é pensar se todos vocês, e aí eu vou me incluir nessa conversa, porque eu sou uma das professoras da rede, se todos nós temos uma compreensão do que é educação profissional e tecnológica. Eu não estou dizendo que a gente tem que dizer que tudo é a mesma coisa não, porque eu não acho nem que isso funcione. Mas será que a gente entende o para que a gente existe? Nós como instituto, né? Nesse momento é uma pergunta mais retórica, tá, gente? Não precisa ninguém responder agora não, porque eu não sei nem se eu vou saber responder isso, porque é uma coisa que eu venho me questionando e que, enfim, é uma questão que passa por muitos dos meus colegas comigo, né? Me parece que é uma tônica relativamente comum aos institutos, uma eterna comparação com as universidades. Comparar não é ruim, mas eu não tenho que copiar. Por quê? Porque eu sou diferente. Aí eu volto para a história do mestrado profissional e do mestrado acadêmico. Eu não posso avaliar igual porque são coisas distintas. Mas isso não significa que eu tenha que pesar a mão em um ou em outro só para dizer que a qualidade é a mesma. Porque avaliações são feitas para poder traçar e entender se os objetivos primeiros estão sendo cumpridos. Os nossos objetivos são distintos dos objetivos de uma universidade. E eu acho que agora, mais do que nunca, é o momento da gente começar a desenhar e começar a conversar sobre qual é a nossa identidade de Instituto Federal. Mais do que nunca, porque estamos ameaçados. Isso não é segredo para ninguém também, né? E sem qualquer tipo de terrorismo. Não acho que a gente esteja ameaçado para o semestre que vem. Acho que a gente está ameaçado para os próximos anos, né? Então, dá tempo de reagir, dá tempo de resistir, né? Uma das formas que a gente está começando a pensar isso lá no nosso instituto, e aí fica um convite a todos vocês. Tem alguém do Instituto Federal do Rio Grande do Norte aí? Uau, quanta gente! Então, a gente está começando uma parceria com vocês, e aí o agente, quando eu digo, é o meu programa, tá? O PROPEC, não é o IFRJ no primeiro instante, porque isso começou desse grupo de docentes mesmo. A gente resolveu, para comemorar os nossos 10 anos de mestrado profissional, que vai ser agora em outubro, ou novembro, enfim, quando a gente conseguir ter um dinheirinho para poder fazer a nossa pequena festa. Nós resolvemos, na verdade, por conta principalmente das discussões que nós tivemos na ocupação, nós fomos ocupados pelos alunos, né, de outubro a dezembro. Foi bastante
confuso, complicado. Algumas ocupações foram mais interativas e inclusivas, outras não. No meu campus, especificamente, foi uma ocupação muito difícil, democrática para os alunos, mas não para a comunidade escolar. A gente precisou de muito tempo de conversa para poder conseguir chegar em meios de caminho. Os diretores, inclusive os professores, ficaram trancados do lado de fora. Então, a gente precisou conversar com os alunos para explicar que a ocupação tem que ser de todos e não de uma parcela, porque se a gente não ocupa simultaneamente, não tem sentido, porque a briga é para todo mundo, e a briga é para todo mundo, para eles e para a gente, mas mais para a gente, porque eu vou ter que me aposentar lá, sabe lá com quantos anos agora. E eles vão sair num determinado momento, mas eu vou continuar, cada um de nós vai continuar. Então eu preciso ocupar junto, porque eu preciso fazer com que as pessoas entendam a nossa importância e a nossa necessidade. Então o movimento de resistência, ele é coletivo, ele não é de um grupo especificamente social, no caso ali, os alunos. Enfim, tivemos avanços e retrocessos e caminhos, acabamos entrando em greve para apoiar os alunos, porque se nós não entrássemos em greve, eles não teriam reposição de aula. Então, apesar do corpo docente achar que não era o momento de greve, a gente resolveu fazer greve para poder depois fazer reposição de aula. E a gente passou por esse caminho. E nas nossas muitas conversas, alguns tópicos começaram a aparecer. E eu brinco que foi um pouco de terapia de grupo, sabe, gente, ali. Acho que foi importante. E aí nós resolvemos, então, inaugurar uma série, né? E aí vai ser uma série de livros, chamada de Reflexões, num primeiro instante, mas, enfim, deve ser reflexões sobre o Instituto Federal, sobre a rede, alguma coisa parecida com isso. E aí o pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte está começando a gente está avançando na conversa, vai sair pela editora de vocês. E vocês vão ser parte de um dos capítulos vai ser escrito exatamente também pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui outros professores que já foram convidados. A gente está sendo ousado, lançando de cara já 3 volumes. E essa série não é pro Propec. Essa série não é pro IFRJ. Essa série, a intenção da gente é que ela esteja à disposição da rede. E a única coisa que a gente pediu, num primeiro instante, né, as pessoas que começaram a pensar nessa série, que estão fazendo essa série rodar num primeiro instante, sem absolutamente qualquer tipo de recurso, pena que o Pinheiro saiu, acho que eu vou voltar nessa história depois, é que todos os autores sejam da rede. Por quê? Porque a gente entendeu que esse é um momento de começar a pensar a rede e trocar, porque o que vocês fazem no Sul que pode ser legal e que a gente não está fazendo no resto do Brasil? O que vocês estão fazendo no Norte que é interessante, que está funcionando e que a gente pode estar fazendo no resto, né? Então a gente convidou professores de vários institutos, a gente convidou inclusive institutos para ter um capítulo sobre o Norte, sobre o Sul, sobre o Sudeste, para a gente pensar um pouco isso. Só que Sul e Centro-Oeste ninguém me deu retorno ainda, então se alguém tiver interessado em conversar depois, a gente fala no final. Mas porque eu acho que a gente tem que começar de algum lugar. E o nosso lugar de conforto é o lugar acadêmico, né? Então a gente começou por um livro, mas a gente precisa começar. Se alguém tiver outras propostas, que sejam bem-vindas. Eu acho que a gente precisa começar, né? Não dá mais para a gente continuar parado reclamando. E esse é um ponto de partida. Então, a série Reflexões, ela fica aqui divulgada, mesmo que ainda não tenha nada concreto, né? As pessoas estão produzindo aí os diferentes capítulos, mas é importante que a gente tenha conhecimento disso e que saiba da existência, até porque, no futuro, quem sabe, a série Reflexões não seja um espaço de divulgação de alguns dos trabalhos de vocês, do Prof. EBT, né? Eu acho que é possível e que é um caminho. E que é uma série que está sendo toda pensada para discutir academicamente, para discutir na prática as nossas questões, mas que também está cumprindo todos os critérios da CAPES para ser um livro que vá pontuar no máximo possível. Porque aí, gente, é a hora que é importante conhecer o documento, para fazer o seu produto pontuar da melhor maneira possível, tá? Então, a gente já desenhou exatamente para que pontue no maior extrato possível, tá? Para atender aos critérios estabelecidos.
É importante destacar aqui, bom, isso eu já falei, né, que foi quando acabou a luz, da questão das vagas. Então, que a gente tem que pensar exatamente em quem virá. É importante desenhar esse perfil desse público-alvo, tá? A seleção já aconteceu, né? Está sendo. Então, é importante vocês terem isso, até para ajudar nos acertos dos editais futuros, que vocês vão perceber que todo ano uma coisinha melhor no edital pode ser ajustada, tá? Isso, edital é um melhoramento contínuo, tá? Que experiência essas pessoas trazem consigo, porque é essencial para aquele ponto primeiro meu da conversa, que eu não tenho que chegar e entender que um mestrando meu, ele não tem nada junto dele, ele não trouxe nada com ele tem uma bagagem. Muitos têm uma bagagem maior, às vezes até do que nós, orientadores. Porque tem gente que já está na praça há muito tempo, né? Já está aí na rua há muito tempo. Eu oriento uma senhora que tem 55 anos. Ela tem muito mais tempo de sala de aula do que eu tenho. Como é que eu vou desconsiderar a experiência e a prática dela? Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso, né? Então, quem é que está vindo? É importante saber o perfil desse pessoal que está chegando e entender quais são essas experiências que estão sendo trazidas, né? E que produto educacional, ou quais produtos educacionais nós podemos pensar. Vocês vão ver que tem algumas possibilidades aí ao longo da minha fala, tá? Mas que produtos são esses que eles também estão pensando? Lembrando que eles não têm essa ideia, porque eles não têm o hábito de buscar nos documentos da CAPES. Sejamos sinceros, quais de nós aqui buscou, enquanto a gente estava no processo seletivo de mestrado, entrar na CAPES e estudar os documentos para saber qual era a cara do que tinha que sair da nossa dissertação ou do nosso doutorado? Nenhum. Aí a minha expectativa é que o aluno vai fazer isso? Não, essa expectativa, esse dever é nosso. Então, cabe a nós começar desde o início a mostrar isso para eles, tá? Nem que seja minimamente descrito no edital, de quais são as possibilidades, para eles já começarem a ampliar os horizontes deles, né? Enfim, os produtos educacionais então, né? Então, quais são as tendências atuais? Porque isso vem mudando de tempo em tempo, tá? E não é um problema só nosso, não. O Prof. Nacional em História está doidinho em como que eles vão avaliar os produtos educacionais deles, porque está surgindo coisas distintas. Uma das coisas que apareceu, por exemplo, no Prof. História, que eu fiquei louca, mas enfim, o professor primeiro, o coordenador ficou um pouco tenso, mas depois que ele conversou comigo, ele começou a gostar da ideia, foi um conjunto de DDoSes. Aí ele falou assim, quem deles desenvolve um DDoS, gente? Coisa tão ridícula, de feltro. Falei, mas o problema não é o DDoS, nem o feltro. O problema é quem está nesse DDoS. E aí, o quem está no DDoS é basicamente um momento da história brasileira em que a professora criou um DDoS, sei lá, do Juscelino, do Getúlio, do Jango, dos nossos presidentes. E quando os alunos vão conversar, eles usam os DDoSes e eles fazem as representações. Então, ela cria personagens e os alunos vão personificando essas figuras. Gente, não é muito mais legal aprender assim? Vamos combinar? Não sei nem quem eu ia querer ser, mas enfim. Eu acho que é diferente. O aluno já entra com uma proposta diferente de sala de aula. Ele fala, pô, vamos ouvir quem é que está, né? O que esse cara tem aí para me falar? Vou ficar de olho nele, né? Quando eu falei isso para ele, ele falou assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu só fiquei pensando num DDoS de feltro. Eu falei, cara, o feltro é o de menos. Aliás, eu até gostei da ideia do feltro, mas enfim. Vamos pensar em como que ela vai usar isso, ou por que que ela sentiu essa necessidade. Por quê? Não sei. Talvez seja o caminho que ela encontrou, né? Nem que seja para ela ficar lá costurando e assim, fazer um pouquinho de voodoo com cada um dos nossos ex-presidentes. É uma possibilidade. Então, a gente tem que pensar isso, né? Tem que ter isso em mente. Então, os produtos educacionais, eles devem suprir algumas das funções atribuídas ao professor, além de oferecer oportunidades e espaços para diálogo com as partes envolvidas e com o grande material. Parte dos trechos que eu estou lendo aqui, gente, são extraídos do nosso documento de área, tá? Para poder mostrar para vocês que a gente tem muita coisa encaminhada lá. Todo produto educacional deve ser criado de acordo com o público. Por quê?
Porque eu não posso pensar que eu vou produzir um documentário para crianças usando a mesma linguagem que eu usaria para adolescentes. Por quê? Porque o pessoal da educação infantil é diferente do pessoal do ensino médio. Eles têm outros entendimentos, outra maturidade, outros interesses. Simples assim. Então eu preciso pensar se o público é de professor ou não, se são alunos, se são professores em formação inicial ou em formação continuada, se é um público de um espaço não formal, quando eu estou trabalhando com divulgação científica, por exemplo. Tudo isso tem que estar pensado e tem que estar contado na minha dissertação. Por quê? Porque a dissertação, e é aí a parte mais legal de um mestrado profissional, a dissertação de um mestrado profissional, ela é a narrativa de construção deste produto educacional. É o da onde eu vim, o por onde eu caminhei, o que eu ajustei para eu chegar nesse produto que eu estou propondo ao final. Então o produto final, ele não chega no final e diz, olha, eu sou um DDoS. Ela vai dizer o porquê que ela escolheu aquela temática, o porquê que são os presidentes, o porquê que a personificação ou a teatralização, ou sei lá qual vai ser o referencial que ela vai trazer, foi importante para ela, o porquê que ela fez a opção de DDoS e não de, sei lá, bonecos e por aí afora, né? O como que ela trabalhou isso com os alunos, qual foi a recepção, quais foram os reajustes que ela precisou fazer, os acertos de curso e, por fim, o como que esses DDoS estão entrando na minha sala de aula. É isso que uma dissertação de mestrado profissional faz. Ele conta uma história. Ele conta a história daquele produto educacional. E essa história, ela vem como? Entremeada de referencial teórico e de aporte metodológico, tá? E aí, gente, questionário é importante, mas não é o único recurso metodológico que nós temos. Confesso que me irrita tremendamente pegar qualquer dissertação em que o povo vai lá e faz um questionário de antes e depois e faz lá um Q quadrado ou um teste estatístico qualquer e diz que mudou. Não necessariamente mudou. Até porque os alunos, eles respondem aquilo que o professor quer, ou que eles acham que o professor quer. Cansei de sair de sala de aula com o aluno indo perguntar para o meu mestrando, foi do jeito que a sua professora queria que a gente respondesse? Gente, já era, pega aquele conjunto de dados e joga fora. Não serve para mais nada. Então você tem que criar mecanismos para múltiplas avaliações, né? A gente chama isso de triangulação metodológica. A gente precisa ter vários mecanismos de coleta de dados para poder saber que aquilo que a gente está analisando, aquele dado que a gente coletou, é, de fato, a realidade. E aí, esse é um grande problema da área de ensino. Por quê? Porque a gente tem pessoas de muitas áreas distintas, com metodologias das suas áreas de formação. E aí a gente tem que lembrar que a área de ensino possui metodologias próprias de investigação. Então, cuidado com os professores de metodologia de vocês. Por quê? Porque a gente não dá metodologia científica. Primeiro, que não existe uma metodologia científica única, porque existem várias ciências. Eu brinco que o pessoal da física sempre fica nervoso quando eu falo isso. Se o povo da física estiver aí, já deve estar querendo me matar. Mas, enfim, existe um método científico da biologia, das ciências sociais e assim sucessivamente, da história e por aí afora. E a gente está trabalhando com metodologia da pesquisa, que é distinta da concepção primeira, epistemológica, de uma metodologia científica, que também não é o caso da nossa discussão nesse momento, mas vale a nota. Por que eu estou dando essas pequenas notas para vocês? Isso, gente, é o que eu venho encontrando de positivo e negativo ao longo desses 16 anos. Então, se a gente está aqui para conversar, por que não já deixar essas pulgas atrás da orelha de vocês, né? Então, ele precisa ser criado de acordo com o público, devendo ser discutido, criticado, reelaborado nos diversos momentos coletivos e individuais que integram o planejamento e a execução das atividades propostas para o ensino. E aí, eu imagino que vocês tenham a prática de estágio supervisionado, que é uma das exigências também de um mestrado profissional. A prática de estágio supervisionado, gente, é para isso.
a prática de estágio supervisionado, ela não é para o aluno, ela é para nós, docentes, orientadores. Ela é para a gente acompanhar o aluno no campo e, de tempos em tempos, não é todas as idas, obviamente, porque a gente faz 500 coisas, mas de tempo em tempo ser capaz de, nesses momentos coletivos, olhar para o planejamento, olhar para a proposta e fazer o acerto de curso, tá? Isso é essencial. Então, esse é outro ponto também que costuma ser bastante complicado num mestrado profissional. O que é ideal, então, durante a elaboração de um material instrucional? Utilizar metodologias de ensino que insiram o público-alvo de forma participativa no processo de ensino-aprendizagem. Então, tem um grupo aí que certamente não conhece pesquisação, pesquisa participante, né? Normalmente é o pessoal mais das ciências da natureza, e que vocês vão se deparar assim como eu me deparei, então também levei alguns sustos no meu caminho, que eu podia trabalhar com a unidade, uma escola, uma turma, mas isso vai ser significativo? Se eu trabalhar com 100, vai ser? Só estatisticamente, mas será que na prática o resultado vai ser tão interessante tanto quanto? No final das contas, para que eu estou fazendo esse trabalho? Lembra da conversa lá do início? Que é para pensar na prática daquele profissional e fazer com que ele se repense? Então, ele vai dar aula em 100 escolas ou ele vai dar aula naquela escola e é naquela escola que ele está pensando, né? Claro, tudo com os cuidados metodológicos necessários. Mas vocês vão perceber que isso vai existir pelo meio do caminho, tá? Fazem parte, são elementos daquela tensão que eu comentei do corpo docente. Então, essa é uma das tensões comuns no corpo docente. Considerar o papel do sujeito nesse processo, ou seja, do sujeito não só orientando, mas também os alunos ou os sujeitos da pesquisa desse mestrando, tá? Ao longo do processo, bem como seus conhecimentos prévios. E para tal devemos elaborar situações de ensino contextualizadas que privilegiem a participação do público na reconstrução desse conhecimento, né? E isso é quando a gente envolve e eles percebem que eles estão participando, e construindo junto. Os alunos e os que são os sujeitos dessa pesquisa, normalmente, eles dão resultados fantásticos. E os produtos que saem são os melhores, quando a gente consegue envolver o sujeito da pesquisa no processo, tá? Eu nunca poderia trabalhar numa instituição tecnológica, porque eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, eu devia trabalhar numa educação que não podia ter o T no meio do caminho, porque isso faz mal. Então, apesar da área ter surgido em 2000, de 2000 a 2007, a gente ainda usava o termo produto final, e as nossas dissertações de mestrado profissional, elas eram dissertações exclusivamente de cara e teor acadêmico, e que lá no final tinha um anexo, que era um produto que alguém lembrou que tinha que fazer. Quando tinha? Que se a gente pegar algumas das nossas primeiras dissertações, nem produto vai ter, tá? Daí teve um ENPEC, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, que acontece a cada 2 anos, tá? Ele é bienal. No de 2007, a gente teve uma reunião com os coordenadores dos programas, tá? Na época, quem estava à frente na área era o professor Marco Antônio Moreira. E aí nós percebemos que havia essa dificuldade de entendimento coletiva. E nós resolvemos, então, montar um grupo de trabalho para começar a pensar essas questões, tá? E esse grupo tinha representantes de todas das nossas 5 regiões. A primeira coisa que a gente fez foi definir que precisava primeiro, né, de uma definição, de um entendimento melhor sobre o que é o produto e como avaliar esse produto, tá? E aí a gente começou a perceber que produção técnica é distinta de produto educacional, apesar de na Sucupira a gente não ter uma aba de produto educacional ainda, tá? Mas, enfim, eu tenho brigado bastante junto com a coordenação de área para a gente mudar isso para o próximo quadriênio. Tenho fé que a gente vai conseguir. E que o produto ele não deveria ser encartado na dissertação, mas sim que a dissertação seja a narrativa, como hoje a gente consegue fazer, a narrativa desse produto,
a história desse produto, tá? Em 2009, então, ainda não havia uma diferenciação nas fichas de avaliação entre MP e MA, tá? Foi em 2009, efetivamente, que a gente começou a desenhar essa primeira ficha, mas de forma muito rudimentar, tá? Muito discreta. E ainda se falava de produção técnica, mas sem especificação. Então, tudo aquilo que ninguém colocava em artigo ou em livro, virava produção técnica. Não é artigo em periódico, não é livro, vira produção técnica. Mas será que tudo é produção técnica? Né? Então, a gente precisou construir esse caminho. Tá? A gente, então, teve uma reunião de coordenadores na CAPES, ainda em 2009. Eu participei desde os GTs de 2007, tá, gente? Porque produto educacional foi uma coisa que sempre me incomodou e me motivou. Me incomodava o entendimento errado e me motivava a tentar entender o que isso tinha que ser, porque eu achava que isso era uma construção coletiva. Então, foi estabelecido um GT e parte do GT de 2007, né, se manteve em 2009 com a chegada de novos membros. Esse GT gerou um documento que foi encaminhado e discutido nas reuniões subsequentes, junto com os coordenadores dos programas, tá, da área de ensino. E aí a gente percebeu que uma coisa era importante, que era o quê? Todo produto educacional, para ser avaliado, ele precisava ser validado externamente. Por quê? Porque como é que eu vou dar ponto para uma coisa que eu não consegui avaliar? Como é que eu faço isso com as revistas, com os periódicos, dos nossos artigos? Alguém está fazendo essa validação externa. Quem? O corpo editorial da revista, com os seus pareceristas. Então, eu avalio a revista e não o conteúdo dos artigos que está ali dentro. Quando eu olho o livro, eu não classifico o livro em função do conteúdo, mas sim a partir de um conjunto de critérios. Por isso que um livro com conselho editorial externo pesa mais do que um livro sem conselho editorial nenhum, que eu posso ter ido ali na esquina, ter pago, ou eu mesmo ter gerado o ISBN e feito um livro digital, um e-book. Elementos distintos, têm critérios distintos com pesos distintos. Então, quanto mais chance desse conteúdo ter sido olhado por outras pessoas e ter ganho selo por outras pessoas de qualidade, mais fácil fica no meu momento de avaliação lá. Por quê? Porque agora, em abril, eu vou estar avaliando os produtos educacionais que foram declarados na Sucupira, e eu faço parte dessa comissão, exatamente por conta desse histórico, de 2013, 14, 15 e 16. Sabe quantos produtos educacionais estão lá postos para a gente avaliar, declarados? 22 mil. 22 mil produtos educacionais. Mas nós tivemos 22 mil mestrandos nesse intervalo de tempo? Não. Mas os professores também fazem produtos educacionais. E um aluno não faz necessariamente só um produto educacional. Desses 22 mil, a gente decidiu como comissão que vai avaliar somente aqueles que tiverem discentes atrelados. Agora você está com uma facilidade gigantesca, né, Gisele? A última informação que eu tive é que tinha caído para tipo uns 14 mil. Gente, que chegue a 1000, coisa que nunca vai acontecer. Eu tô assim, no meu melhor sonho, eu acho que vai ser alguma coisa aí na casa de uns 4 a 5 mil produtos educacionais que serão avaliados em 4 dias por 25 pessoas. Então, eu tenho que ter um critério objetivo, simples assim. Por quê? Porque não vai ser qualidade do conteúdo, porque não dá tempo. Não cabe a quem está na hora da CAPES, e aí eu como avaliadora, né, consultora da CAPES, olhar a qualidade, porque eu nem tenho condição de saber tudo. Eu domino todos os conteúdos que vão estar ali? Não. Como é que eu vou saber se aquilo é importante ou não? Não sei. Então, eu vou olhar por critérios outros que não o do conteúdo. E aí, quem vai ter olhado o conteúdo? A minha validação externa, que são pessoas que são da área específica. Bancas, órgãos de fomento, pareceristas ou premiações. Premiação até saiu nesse primeiro instante, tá? Por quê? Porque começou a ter uma discussão se necessariamente algo que era premiado era necessariamente bom e que tipo de premiação que a gente ia considerar. Porque eu podia, com isso, fomentar, na verdade, várias premiações, né? Que aí
o prefeito cria uma premiação, o vizinho da esquina cria outra e por aí fora, e todo mundo vai ser premiado. E aí a gente resolveu fazer um levantamento rápido, o quanto premiação é comum na nossa área. E numa rodada rápida lá da Sucupira, a gente viu que ao longo dos últimos 3 anos, que eram os dados que nós tínhamos em agosto do ano passado, nós não tínhamos mais do que 100 premiações nesse universo de 22 mil. Ou seja, premiação ainda não é importante. Pode ser que seja no futuro. Ainda não. Então, premiação até foi tirado, tá? E a proposição de uma tipologia inicial. Esses mecanismos, então, de validação, tipologia e classificação foram definidos e apresentados no documento de área de 2013. Nesse documento, eu era coordenadora adjunta dos mestrados profissionais, na época, na CAPES, tá? Foi a primeira e única vez que um membro de um instituto federal assumiu uma coordenação na CAPES. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar aos poucos, porque a gente precisa mudar a visão que as pessoas têm. Na época, era o Lívio Amaral, que era o diretor de avaliação, e eu participei de mais avaliações fora da área de ensino do que dentro da área de ensino. Mas por quê? Porque eu fui na psicologia, eu fui na letras, na artes, na música, sei lá onde mais que eu fui. Porque toda vez que tinha um APCN de qualquer modalidade de um instituto federal, a primeira movimento era o da negativa. E aí o Lívio me chamava e me fazia ir lá explicar por que aquele instituto tinha direito, e essa palavra sempre me incomodou, e eu briguei isso com eles várias vezes, enfim. Nós tínhamos boas conversas, não eram brigas, eram discussões acaloradas. Por quê? Porque, por exemplo, uma discussão que se teve é se eu preciso ter ou não um mestrado em uma área que não seja aplicada. Aí eu perguntava o que era uma área não aplicada. Aí normalmente vem ciências humanas, né? Filosofia, sociologia, letras, sei lá, inglês, enfim. Mas por que não, se eu estou trabalhando com ensino? E se esse grupo está se propondo a pensar a filosofia, ou a sociologia, ou o ensino de letras, ou dentro desse âmbito de trabalho? Isso não é uma pesquisa aplicada? Se não é, eu não sei como que eu faço para fazer, né? Me diz o que é, o que se espera, né? Educação básica, educação profissional e tecnológica, então nunca seria uma pesquisa aplicada, né? Porque eu vou estar lá discutindo só teoricamente ela. Não, ela é. Eu não estou pensando no meu campo de ação. Então por que ela não é uma pesquisa aplicada? Qual é o conceito de pesquisa aplicada que está sendo usado aqui? E com isso, muitos programas foram aprovados em função dessas intervenções e discussões. Outros tantos não foram. E aí outros tantos não foram, não foi por qualquer resistência acadêmica, mas pura e simplesmente porque, infelizmente, nós, da rede, não temos o hábito de ler os documentos da área, das diferentes áreas. Então, a gente apresenta propostas sem pé nem cabeça, o que também é ruim para a gente, porque aí fica parecendo que a gente não está fazendo o dever de casa direito. E em vários desses momentos, não estávamos mesmo, tá? E aí eu tentava anotar da melhor maneira possível ali o nome de quem era, para entrar em contato depois e dar algumas sugestões de encaminhamentos futuros. Até porque eu não conheço todos os documentos da CAPES. Eu conheço os da área 46, que é a nossa. Existem outras 48 áreas, né? Então existem outras 47 áreas aí disponíveis e que eu não tenho domínio dos documentos. A gente, então, produziu esse material e nós nos propomos, em 2013, avaliar os produtos educacionais. Só que eu assumi a coordenação em 12 de junho de 2013 e a avaliação era em outubro de 2013. A professora Tânia assumiu a coordenação em fevereiro de 2013. Isso depois de 2 anos sem coordenador nenhum na área. Ou seja, imaginem como isso não estava bagunçado, né? Quando chegou em agosto, a gente descobriu que a gente tinha só 7.000 livros para avaliar. E que ninguém tinha avaliado até então. Então, o que anualmente as outras áreas tinham feito, a gente não tinha feito. E aí a gente teve uma semana para avaliar aí 7.000 livros. E depois a gente descobriu que eram 5.300 e foram avaliados, de fato, 4.000 e pouco, porque nem todo mundo mandou os livros que estavam declarados. Isso em agosto. Outubro estava ali, né, na esquina. E aí a gente tinha lá
15 mil produtos educacionais declarados. Ou seja, a gente não tinha pernas, nem fôlego, nem nada para poder fazer isso, passando pelo fato de que nem eu, nem ela nunca tínhamos estado numa avaliação trienal na nossa vida. Então, vocês imaginem o nó que a gente não estava. E todas as áreas têm 3 coordenadores, nós só tínhamos nós 2. Então, a gente ainda estava, né, com uma mão a menos, um par de mão a menos aí na história. Então, a gente adiou os produtos educacionais, com o compromisso de que agora, em 2017, isso ia acontecer a todo e qualquer custo. E é a empreitada que, apesar de eu não estar na coordenação, eu me comprometi a permanecer no grupo para trabalhar exatamente por isso, porque era um compromisso meu lá, né? E de discussão desde sempre. Então, em 2014, durante o 3º seminário de acompanhamento, a gente instaurou um novo GT, e que aí a gente percebeu que até a proposta que tinha sido feita aqui não ia ser totalmente adequada. Por quê? Porque aí a gente começou a ter noção do volume de material que estava sendo declarado, que a gente, quando fez a proposta, nem noção de volume a gente tinha ainda, tá? Então, nós esses relatórios todos constam nos documentos, revisamos a tabela de pontuação, percebemos a necessidade de incentivo para as licenças do tipo Creative Commons, ou seja, de uso, né, e de acesso comum e gratuito e para todos, tá? Disponibilização em repositórios de acesso aberto, entre outros. Então, nós reduzimos as 12 categorias tipológicas que foram propostas em 2009 para 8, tá? Que são essas aqui. Então, hoje, um produto educacional ele pode ter que cara? Ou ele pode ser classificado em que categoria? Em mídias educacionais. E dentro de mídias educacionais, você vai ter aí umas 5 ou 6 subtipos distintos, tá? Lá no documento de área tem isso. Protótipos, né? Enfim, aí você vai ter outros tantos possibilidades. Propostas de ensino, sequências didáticas, né? Enfim, outras tantas também que vão estar encaminhadas. Material textual, livro paradidático, o próprio livro didático, cartilhas, manuais, eles vão estar aí dentro. Materiais interativos, jogos e outros, né? Então, também estão aí. Atividades de extensão. E, gente, atividade de extensão é uma coisa muito legal de ser feita. E isso também pesa na nossa inserção social, que é um outro ponto importante de um mestrado profissional. Nós temos 15%, mais ou menos, da nota de um dos nossos itens é inserção social, tá? De exemplo de atividade de extensão, a exposição fotográfica, por exemplo. Foi uma atividade de extensão que nós fizemos e que nós convidamos alunos da rede, né, da rede pública do entorno, e era uma exposição fotográfica que falava sobre diferentes métodos de pesagem utilizados na ciência. Então, balanças e por aí afora, e com isso a gente tinha, na verdade, até as estruturas, não só a exposição fotográfica. Nós tivemos uma outra exposição fotográfica, que foi uma professora que trabalhou a questão ambiental a partir da lente dos alunos. Então, os alunos tiveram... A gente, na verdade, chamou um professor de fotografia. O professor de fotografia ensinou noções básicas de fotografia, né? O que é enquadramento, o que não é, e, enfim, o que é o olhar, o seu olhar, que é diferente do meu olhar. Então, às vezes, a gente fala assim, fulano tirou uma foto, o colega ali está tirando uma foto minha, ele está me enquadrando de um jeito. Ele está me enquadrando de um jeito que foi o jeito que ele entendeu que é importante para ele quando ele fizer essa releitura dessa imagem. Porque toda fotografia não deixa de ser uma decisão individual de alguém que depois vai trazer essa imagem para a gente reler com ele, ou a partir dele, né? Então, a educação ambiental a partir da lente desses alunos. Tudo isso foi discutido com os alunos, coisa que eles nunca tinham pensado, porque a fotografia para eles era coisa tipo assim, fica aí que eu vou botar todo mundo no meio, né? Às vezes eu corto uma pessoa, eu corto por quê? Talvez porque eu não gosto dela, está lá ali de fora. Ou como ontem, estava jantando com os meus irmãos e a gente pediu para a moça tirar uma foto nossa no restaurante, e a mulher tirou a foto assim, toda torta. Aí eu falei assim, você tem certeza que está todo mundo aparecendo, meus sobrinhos? Porque eu estou querendo botar o quadro na foto. Então, assim, a gente tinha pouca importância para ela, porque para ela o quadro era bonito. Então, ela queria que o quadro aparecesse. Então, assim, aparece meu sobrinho de papagaio de pirata na foto, né?
Aí eu falei, não, então tá bom, agora você pode tirar uma outra aqui. Aí a outra que ela tirou saiu toda embaçada, ou seja, ela deixou clara a posição dela. Eu quero o quadro, eu não quero vocês, mesmo que a foto seja sua. Mas eu que estou batendo a foto, é o meu olhar, né? Então, a exposição fotográfica, ela serve muito, às vezes, como material para isso. Mas tem várias, né? Teatro, a gente já teve peça de teatro. Tem, assim, semanas, feira de ciências. Você tem um monte de coisa que pode entrar dentro de atividades de extensão, tá? Desenvolvimento de aplicativos e, por fim, programas de rádio e TV, tá? E aí, não são programas de rádio e TV em que eu vou dar entrevista, mas é a criação efetivamente de um programa de rádio ou de TV, tá? E às vezes dentro das escolas, porque tem escolas que têm rádio e TV dentro da própria escola, tá? Se eu vou dar uma entrevista, entra como produção técnica, é diferente. Então, a entrevista dada a um programa de rádio ou TV é produção técnica. A elaboração de um programa de rádio ou de TV é produto educacional, tá? Bom, não temos internet, não é isso? Mas essa apresentação está disponível para vocês, tá? Não precisa ficar presa, vocês podem divulgar. E eu coloquei aqui alguns links de um exemplo de como que um jogo pode ser pensado e como que ele pode estar disponível na página. De um audiovisual, aqui é um documentário que a gente produziu com um aluno meu sobre tuberculose, tá? Tudo isso com a produção cultural junto da gente. De um aplicativo, um blog, uma cartilha, sequências didáticas, propostas de avaliação. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação profissional e tecnológica, como é que a gente vai estar pensando as nossas avaliações, né? Porque em muitos momentos elas são distintas, sim. Então, aqui tem uma proposta de avaliação. E, enfim, vários outros elementos. Eu peguei aqui algumas mais diferentes para vocês verem, né? Então, um ponto importante para a gente, distinguir o que é produto educacional de produção técnica. Então, tudo aquilo que não está naquela tipologia, naqueles 8 grupos, é produção técnica. Esse é o primeiro ponto, tá? A produção técnica, então, que não se enquadrar nas categorias acima descritas, serão contabilizadas cumulativamente. Ou seja, 1, 2, 3, 4, tanto. O programa teve tantas dessa no quadriênio, tá? Só contagem. Exceto editoria, pós-fácil, prefácio, editorial, tradução de obras, patentes, organização de eventos, livros paradidáticos ou didáticos e artigos. Isso aqui quando não tiver aluno envolvido, porque se tiver aluno envolvido, o livro, por exemplo, está lá em produção educacional. Mas se não tiver aluno envolvido, vai ser considerado produção técnica, tá? Se for só do docente. E artigos em revistas de divulgação científica. Isso aqui, tá? Não vai ser contabilizado. 1, 2, 3, 4. Ele vai ganhar uma pontuação. E a pontuação para todo mundo igual. Não vai ter nenhum juízo de valor de mais ou menos ponto, tá? Até porque também não tem como a gente fazer essa avaliação, pelo menos não nesse momento primeiro. E aí a pontuação, naquele caso ali, vão ser 30 pontos, tá? Se eu tenho uma editoria, 30 pontos. Se eu tenho um editorial, 30 pontos. Se eu fiz um pós-fácil ou um prefácio, 30 pontos, tá? E esses pontos vão ser computados lá para dividir pelo número de docentes permanentes do programa e vai entrar nos indicadores lá que são considerados sempre a partir da mediana do somatório de todos os programas, tá? Então é sempre trabalhado com uma mediana. No caso dos produtos, a gente, na verdade, esse ano, a gente vai avaliar somente os produtos educacionais dos mestrados profissionais. A gente resolveu deixar a modalidade acadêmica de fora. Primeiro, porque não é obrigatoriedade. Segundo, porque nós não teríamos, de fato, pernas para fazer as duas coisas. Terceiro, porque mestrado profissional está pensando produto educacional e está sempre discutindo isso. A modalidade acadêmica não. Então, a gente entendeu que não era justo, nesse primeiro momento, dizer que a gente está avaliando tudo com peso igual se eles não têm uma preocupação tão forte com o produto educacional quanto nós temos na modalidade profissional, tá? Então, todas essas mídias aqui, enfim, todas aquelas 8 tipologias que eu citei,
elas vão ser pontuadas entre 15 e 100 pontos. Esse aqui, gente, foi o nosso maior avanço. Por quê? Porque nós conseguimos finalmente, isso a gente conseguiu emplacar junto ao CTC, que o nosso produto, cumprindo todos os critérios, ele vai ter o mesmo ponto de um artigo de uma revista A1, tá? Então, esse é o fôlego que o mestrado profissional precisava. Porque eu tenho que continuar produzindo artigos? Tenho, mas a minha pontuação, ela não vai se dar exclusivamente pelos artigos, mas também pela minha produção educacional, que faz parte da minha exigência de trabalho, tá? Então, o menos vai ser, se eu não me engano, equivalente a um B5, ou um B3, agora não me lembro, e o máximo vai ser um artigo A1. Enquanto na modalidade acadêmica vai simplesmente ter 10 pontos sem extrato nenhum. Tem 10 pontos, pronto, acabou. As editorias, os pós-faces e por aí afora, no mestrado profissional, né, aquela produção técnica que eu citei, diferenciada, vai valer 30 pontos para os mestrados profissionais e 5 para os mestrados acadêmicos. Apresentação de trabalho ou outros produtos registrados, 0 pontos para mestrado profissional e 1 ponto para programa acadêmico. E isso, gente, é para desincentivar, existe essa palavra? Desestimular, minimamente, o pessoal que só quer mandar trabalho para congresso. Congresso não é para encher currículo, congresso é para troca de conversa, congresso é para estabelecer rede. Então, o pessoal faz currículo com congresso. O critério, o parecer, o peso, a qualidade de avaliação é distinta. Então, aqui a gente está dando um recado. Não é que vocês não devam ir a congressos, é que vocês não devem publicar em congressos exclusivamente. Esse é o recado que está sendo dado aqui, tá? E serviços técnicos outros, relatório para a minha agência de fomento, sei lá o que mais que pode ter aí. Enfim, palestra, Gisele aqui toda hora. Gisele também não vai fazer o currículo dela contando ponto disso aqui. Eu estou fazendo isso, por quê? Porque eu acho importante, pela divulgação, sei lá, entra até na inserção social, se você quiser descrever que você tem professor que está palestrando, que está trocando, que está divulgando. Mas ele não vai pontuar lá e aqui. Ele vai pontuar só lá, tá? Então, aqui tem esse... também está zerado, tá? Ainda, a avaliação passa a ser então em 5 estratos, como eu falei, a gente deu esse avanço importante, sendo que todos os trabalhos que serão avaliados esse ano dos mestrados profissionais só serão avaliados se tiverem discente em conjunto, tá? Então, se não tiver discente em conjunto, 10 pontos, que nem a modalidade acadêmica, tá? Então, vai para a conta só. E que estejam também, né, declarados entre 2013 e 2016 e que estejam disponíveis na web, ou seja, tem que ter uma URL. Se não tiver URL, nem adianta, que não vai ser contado, tá? Não vai ser avaliado. Tem URL, está disponível na rede, a gente vai te avaliar. Não está disponível da rede, vai ser declarado e vai ser contado, mas ele não vai ser contabilizado em termos de avaliação com a pontuação de 15 a 100 pontos, tá? Aqui, na verdade, é a nota do produto, né? Então, os extratos e a ponderação. Então, o produto que tiver de 15 a 16 pontos na tabela seguinte que a gente vai ver, ele vai alcançar os 100 pontos, que é o A1, tá? E assim por diante. Numa análise rápida dos produtos do meu programa, considerando que essas regras, né, estão postas, apesar de ser ao longo desse triênio, desse quadriênio, a gente não correu atrás, efetivamente, boa parte da nossa pontuação vai estar aqui, em torno dos 60 pontos, tá? Mas isso já, esse documento já fez o pessoal mudar o perfil e caminhar para perseguir os 100 pontos daqui. Por quê? Porque o produto não era contabilizado, então as pessoas faziam, sabiam da regra, mas não, agora vai todo mundo correr atrás disso aqui. Vou te mostrar o que vai valer e o que não vai valer. A gente vai rodar isso agora. Daqui a 2 segundos, espera aí. Acho que no slide seguinte. 2 pontos importantes para a URL.
tá? Registro e repositório. Registro: vinculação do produto a um sistema de informações em âmbito nacional ou internacional, por exemplo, ISBN, ISSN, ANSINE, registro de domínio, certificado de registro autoral, registro ou averbação na Biblioteca Nacional, além de registros de patentes e marcas submetidas ao INPI. Isso aqui vai ser uma coisa que vai ser importante, tá? Para pontuar. Repositórios, e essa conversa eu já tive lá no CETA, com o pessoal do IFAM, no ano passado, e eu já conversei com o professor Pinheiro como um desafio para ele, vou falar o nome dele de novo para ele prestar atenção. Professor Pinheiro, esse desafio é seu, já foi dado e está sendo recolocado, mais do que nunca agora, por conta da existência desse programa, a gente precisa de um repositório, tá? Esse repositório, ele tem que estar, na verdade, assim, existem vários repositórios. Eu estou propondo um repositório da rede federal, tá? Vão ser repositórios distintos que podem estar vinculados a instituições nacionais, internacionais, universidades ou domínios do governo na esfera local, regional ou federal, como, por exemplo, o Portal do Professor, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o Versila Biblioteca Digital, o Arca da Fiocruz, o Rived, o LabVirt da USP, o Multimeios, a Escola Digital, a Biblioteca Digital da Unicamp, o Ken Collective dos Estados Unidos, o Itson do México, o Joron da UK, tem ainda, não vou lembrar agora, na Federal do Rio Grande do Sul também tem um. Enfim, e a minha proposta é que a gente tenha um repositório da rede federal, que não precisa ser exclusiva da rede, ela está aberta. Mas esses repositórios têm todos uma coisa em comum, que é o quê? Um corpo de pareceristas. Então, não é qualquer coisa que vai chegar ali. É qualquer coisa que tiver submetido e que tiver sido avaliado. Porque é isso que a gente precisa para poder fazer aquela análise que não vai passar pelo conteúdo. Por quê? Porque alguém vai ter feito essa análise de conteúdo previamente. Nada impede que a gente diga minimamente o seguinte: olha, para quem é da rede e está dentro de um programa aprovado, se a banca qualificou, a gente está entendendo que isso já é suficiente, porque já passou por pareceristas. A banca são pareceristas, são membros que estão fazendo uma avaliação. Isso pode ser um entendimento nosso. Enfim, a gente pode ter entendimentos distintos. Já me coloquei à disposição uma vez e me coloco de novo para a gente pensar isso, porque isso é importante para esses 100 pontinhos que a gente vai ter que ter, tá? Fala. Sim, vai valer. Oi? Creative Commons vai valer como registro. Tem, depois eu vou, não tem, vocês podem divulgar isso aqui para todo mundo, gente, que aí fica mais fácil de vocês terem acesso a isso, tá? Eu pulei? Cadê a pontuação? Ah, tá aqui, gente, eu já tinha passado, desculpa. Se um produto que tenha URL, que tenha discente, tiver passado por uma validação obrigatória, se ele não tiver validação nenhuma, ele vai ter 0 pontos. Se ele tiver passado por um comitê ad hoc, uma pró-reitoria, ou enfim, um seminário, um grupo, um congresso, não importa, ele vai ter 2 pontos. Se ele passou por um órgão de fomento, 3 pontos. Se ele passou por uma banca de dissertação, ele já ganha 4 pontos. Ele tem registro, e aí aqui é sim ou não, tá? Então, tá na ANSINE, é Creative Commons, enfim, tem ISBN, o que quer. Não tem, 0 pontos. Tem, 4 pontos. Ele está sendo utilizado no sistema de educação, de saúde, de cultura, de CIT, sim ou não? Se não, 0 pontos. Se sim, no local, municipal, estadual, nacional e internacional. Isso tem que estar declarado lá na Sucupira. Na hora que você descreve o produto, você vai dizer: ele está sendo usado na escola fulana de tal, ele está sendo usado pela rede, ele está sendo usado por uma secretaria, num posto de saúde. E repara, nesse momento, e se depender de mim vai continuar assim, eu não estou fazendo juízo de valor a respeito da amplitude de aplicação, porque para mim isso não faz diferença. Se esse produto está ajudando a uma pessoa ou 1 milhão, para mim não fez diferença, ele ajudou, concordam?
Então, e como é que eu vou fazer um aluno de mestrado profissional ter mais isso na mente dele como preocupação, de que ele tem que atingir a 1 milhão e não a 15, 20, 30? Não é esse o propósito. Se não é esse o propósito, eu não posso botar na minha conta. Então, esse tem sido o meu discurso. E por enquanto eu tenho conseguido angariar votos. Vamos ver se a gente consegue ou não. Acesso livre. Aí é a história da URL que você estava perguntando. Se não tem acesso livre, não está disponível, está em alguma rede que eu não tenho acesso, está em rede fechada, então, não tem acesso, não pontua, né? Está em rede fechada, 1 ponto. Tem que ter senha para entrar, esquece, já está no 1. Mesmo que seja gratuito, mas teve que botar senha, cadastro, já não está me interessando. Está num portal nacional ou internacional, está no YouTube, está no Vimeo, está em outro acesso público e gratuito, vai ter 2 pontos. Por quê? Porque aqui é aquela questão que não tem critério, mas é para divulgação. Está na página do programa com acesso público e gratuito, que é obrigatoriedade, 3 pontos. Então, a grande parte vai estar aqui, nesse quesito. Está num repositório institucional, nacional ou internacional, com acesso público e gratuito, 4 pontos. Agora, se a gente não cria um repositório para a gente, imagina que esses 22 mil produtos educacionais gerados nesse quadriênio vão estar batendo na porta daqueles repositórios que estão indicados ali em cima. Eles não são os únicos, mas são os que estão descritos. Então, as pessoas vão no que está descrito e não vão pesquisar. Novidade. E aí, gente, a gente vai sobrecarregar esse pessoal com 22 mil coisas batendo na porta deles. A gente vai conseguir entrar? Vai ter mais trabalho. Então, eu não estou dizendo que é para a gente ter menos trabalho. Mas por que a gente por que nós não nos apoiamos e não produzimos um repositório de qualidade, já que nós somos vários campi, vários professores, por que a gente não facilita? E fica muito mais fácil de divulgar, né? Então, eu acho que esse é um movimento nosso. E, por fim, o que nos falta? Bom, o repositório, que eu estou falando aqui sem parar, eu acho que a gente precisa, deve ter um, tá? E aí a gente precisa do CONIF atuando nisso para poder nos ajudar. Como fazer? Gente, agora é arregaçar a manga, tanto vocês, com as múltiplas dúvidas que vocês vão ter, quanto quem vai estar lá avaliando. E aí eu estou tanto com vocês na hora de fazer, quanto eu estou do lado de lá com o povo que está avaliando, né? Porque eu não tenho a menor ideia do que vai se dar nesses 4 dias de abril, com sei lá quantas mil coisas que vão aparecer para a gente olhar, encaixando nesses quadradinhos que vocês viram, que são quadradinhos objetivos, mas trabalhosos, né? Porque se a pessoa diz que tem, eu preciso saber se ela tem de verdade, porque não basta ela dizer se tem, né? Tem que ver se tem. Então, se audita minimamente, né? Eu acho que o primeiro passo vocês estão dando aqui, tá? Eu acho que esse movimento de alinhamento, ele é essencial. Ele não vai ser o primeiro nem o único, ele vai ser só o primeiro. Eu acho que outros deverão vir. Talvez estudar até alguma coisa nesse momento inicial, semestral, esse ano e o ano que vem, para, né, todo mundo entrar aí na mesma página aos pouquinhos, porque as dúvidas vão começar a surgir. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, porque eu acho que a gente está dando um passo importante aqui no que eu entendo que é uma política pública de qualidade para a educação brasileira, tá? Muito obrigada e estou à disposição.